Olá, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, nosso programa semanal para falar sobre todas as grandes perspectivas para trazer melhor decisão de investimento para você, sempre aqui com os grandes gestores, analistas, estrategistas, os principais executivos desse país. E hoje a gente vai receber aqui o Luiz Alberto Nunes Júnior. Ele é um dos gestores lá da Forpus Capital, inclusive esse ano de 2020, os fundos, né, de ações da casa, né, o principal fundo de ações, é um dos melhores fundos do país. Tá? Então a gente vai conhecer um pouco mais da metodologia, da estratégia, algumas das posições do fundo, o que ele está pensando, o que eles estão pensando para esse final de ano, as perspectivas aí para todo mundo, tá bom? Então vamos conhecer agora, bater um papo com o Luiz Nunes Júnior, aí da Forpus Capital. Fala, Luiz. A gente está aqui para um bate-papo muito franco, muito aberto, para conhecer mais a casa, né, a Forpus. Primeiro, agradecer a toda a equipe aí de gestão. Né, o Luiz sempre muito prestativo, muito solícito, principalmente transparente, acho que é muito importante nesse mercado. Então, Luiz, eu queria primeiro que você apresentasse rapidamente um pouco da casa, né, da Forpus Capital. E também depois a gente vai deixar todo o endereço, enfim, como acessar. Mas falar um pouco principalmente da estratégia, como vocês pensam, como vocês escolhem ativos. Lembrando, para quem não conhece, a Forpus Capital é uma casa muito boa, depois o Luiz vai falar, os próprios resultados falam por si só, mas falar um pouco de como vocês selecionam, como um pouco da história, como surgiu. Também, se você quiser citar um pouco da equipe aí, as pessoas que realmente constroem esses resultados, né? E, novamente, obrigado pelo tempo. Primeiramente, obrigado aí, Travai, pelo convite. É sempre um prazer falar com você. Aqui na Fortus a gente tem uma característica um pouco diferente da média do mercado. Acho que 90% de quem vai falar sobre sua estratégia de gestão acaba dizendo que é diferente do mercado, mas a gente realmente a gente faz gestão de ações top-down. O que quer dizer isso? Né? Uhum. Então, existem dois grandes mundos de gestão de ações. Um que é o mais famoso no Brasil, ele foi popularizado ainda assim, ficou famoso no Brasil, principalmente porque tem muitos seguidores do Warren Buffett, né, que talvez seja o maior investidor da história do mundo. E ele tem o estilo que ele usa é bem popular, que é o famoso bottom-up, né, em português seria de baixo para cima, ou o velho investe, né, investimento em valor, ou o buy and hold, que seria uma compra de longo prazo, enfim, tem alguns nomes, mas esse estilo de gestão ele é muito focado da empresa da porta para dentro, né? Então importa-se pouco com o cenário em que aquela empresa se insere naquele momento. Então é muito mais focado em como está a empresa, se vai ter alguma reestruturação, alguma mudança de direção, alguma mudança de CEO, alguma coisa nessa linha. E normalmente são carteiras com menos ações, mais concentradas. Então, esse é o estilo mais padrão do Brasil, que a maioria dos fundos long only, né, que em português seria só comprado, que no Brasil tem bastante e muitos fazem de maneira fantástica esse tipo de gestão. A gente faz um estilo praticamente antagônico, que é o que a gente chama de top-down, que em português seria de cima para baixo. Ou seja, para chegar a comprar uma ação, a gente começa analisando o cenário político macroeconômico. Desse cenário político macroeconômico, a gente tira os vetores que fazem força e exercem movimento nos setores da economia. Tá? Esses vetores eles alteram e influenciam os setores da economia, setores da bolsa. Aí a gente monta a carteira de maneira setorial. Se a gente gosta de bancos, por exemplo, a gente não vai comprar um banco ou outro banco. A gente vai comprar uma cesta de bancos, porque a gente quer ficar fora dos riscos de fusão e aquisição, do risco de algum banco específico cometer algum erro operacional, enfim, qualquer coisa nessa linha. Então, a gente sempre tenta diversificar de maneira setorial. Normalmente, a gente compra mais ou menos uns 5 setores aqui na parte comprada e mais ou menos umas 5 ações por setor. Então, é normal ter comprado aí em torno de 25 ações. E a gente tem uma parte vendida também. Então, o nosso sistema de gestão aqui é o famoso 130-30. A gente vai comprado 130%, vendido 30%,
isso dá uma exposição líquida de 100, uma exposição bruta de 160. E para ter essa alavancagem, né, de 1,6, né, 160%, a gente sempre carrega bastante proteção na carteira. Resumo disso tudo: estratégia top-down, né, cenário político macroeconômico, vem para os setores da Bolsa, 5 setores mais ou menos comprados, que dá 180% do patrimônio, um setor vendido, que dá 30% do patrimônio, resultante sendo 100%, e muita proteção. Então, esse é o estilo básico de gestão aqui da Forbes, que é esse top-down com bastante proteção, fazendo 130-30. E a gente começou... Desculpa, pode falar. Não, eu já ia fazer uma provocação, mas vou deixar depois, para falar um pouco, uma curiosidade que eu tenho em relação a essa proteção. Mas continua, depois a gente fala um pouco disso também, que acho que é uma curiosidade também, que muita gente, acho que principalmente pessoa física, eu sempre brinco assim que tem muita gente que tem carro e tem o seguro, mas tem uma carteira de ações, mas não tem um seguro, né? Então, mas depois a gente volta para esse assunto só para a gente deixar na pauta para não esquecer. Aí falando aqui, eu tenho mais ou menos 20 anos de experiência no mercado, meus sócios têm entre isso e mais que isso, e a gente se conhece aí já há um bom tempo, e em 2014, a gente montou a Forbes, e em março de 2015 começou o fundo. E então, assim, é um time que, somando, né, a parte de gestão ali, que é o Francisco e o Michel, eles já estão juntos há mais de 13 anos, então é um time bem longevo, e já são 13 anos sem nenhuma perda por Ibovespa no anual, né? Então a gente nunca perdeu por Ibovespa no ano fechado. Aqui na Forbes, a gente, desde o início, a bolsa está subindo mais ou menos 100%, e a gente está subindo mais ou menos uns 420, alguma coisa assim, por cento. Então é mais ou menos 4 vezes aí o que a bolsa se desempenhou nos últimos 5 anos. E basicamente é isso. Assim, acho que esse é o time básico, né, o time dos fundadores, essa é a nossa estratégia. E podemos passar para o próximo assunto aí, da tal da curiosidade. Não, então até eu estava vendo aqui, o Luiz, tem todos os nomes e os currículos aqui do time no site, né? Mas coincidência ou não sei se eu falei para você outra vez, mas eu não só trabalhei com o Michel, como também estudei com o Michel, né? Mas depois a gente marca um dia e e acho que já tem uns bons, acho que 5 anos que eu não falo com o Michel pessoalmente. Tem que vir aqui. E mas vamos voltar aqui para. Eu acho que aproveitar o tempo, porque muita gente fala de hedge, né? Fala assim, pô, mas o que é hedge? Eu faço agora, espero aquele evento acontecer. Não, isso vai ter eleições, vai ter, sei lá, impeachment. Quando que fazer esse hedge? E no caso de vocês, assim, se vocês têm um volume de hedge, por exemplo, pô, por que eu faço 10 e não 30, não 50? Qual que é o tamanho? E o que é mais fácil para quem está ouvindo? Se for fazer, se for entender de hedge, como é que vocês fazem esse tipo de proteção? Né? Por exemplo, quando você, nesse top-down, tem momentos que vocês flutuam ou vocês sempre têm esse percentual de proteção? Acho que é bem importante, nossa estratégia de hedge, a gente hoje tem uma estratégia bem definida, que ela é um mix de alguns estudos quantitativos, estatísticos, né, que você estudou com o Michel, sabe aí que vocês são bons de fazer conta, junto com bastante conhecimento empírico, né? Assim, tentativa e erro também. Nesses 13 anos a gente desenvolveu um modelo. Então, o que é mais importante, tá? Muita gente me pergunta, Luiz, vocês estão sempre vendidos em S&P? Luiz, vocês estão sempre comprados em volatilidade? Não. O hedging, ele não é a primeira parte do investimento, ele é a última parte do investimento. Porque assim, se chegar uma pessoa qualquer e falar, você comprou um seguro? Fala, seguro do quê? Ah, não sei, seguro. Não, se eu comprar um carro, talvez eu faça o seguro do carro. Se eu comprar uma casa, eu faço o seguro da casa. Primeiro tem que comprar alguma coisa, para depois fazer o seguro. Então tudo começa no nosso análise top-down, e aí a gente traça qual é o cenário positivo, qual é aonde a gente quer ganhar dinheiro. Porque a gente não faz o hedging para ganhar dinheiro, a gente faz para ganhar dinheiro através da posição core, né, da posição principal. Dada aquela posição, ela demanda uma proteção.
Vou dar dois exemplos aqui. Quando a gente montou o fundo lá em março de 2015, o Brasil estava indo muito mal. Era assim, era aquela piada, ou você vai embora para Miami ou você é um idiota de ficar no Brasil. A gente não foi só um idiota de ficar no Brasil, a gente montou uma gestora de ações. Então, a nossa carteira era uma carteira muito focada no mercado externo, com muito pouca exposição ao Brasil local. Então, tinha muito as exportadoras de commodities, até tinha bancos, mas não tinha nada de crédito, consumo, imobiliário, nada dessas posições que são muito mais dependentes de um bom desempenho local. Então, a gente até apelidou a carteira de carteira do Brasil que não dá certo. Então, lá em março de 15. Então é bem importante. A gente fez isso em março de 15 e a gente já fez o hedge. Qual que é o hedge? O grande problema, na nossa opinião, naquele momento, era um problema institucional, um problema político. Não era um problema econômico, não era um problema lá fora, era um problema institucional político brasileiro. Então, a gente foi lá, entendeu o que pode ameaçar a nossa carteira. Nossa carteira ela vai muito bem se o Brasil continuar indo mal. Se o Brasil melhorar, provavelmente essa carteira vai sofrer. Então, o que quer dizer o Brasil melhorar? Muito provavelmente vai ser uma saída do PT do governo. Então, a gente tem que se proteger de uma melhora. Então, não é muito óbvio isso. Assim, é uma posição meio heterodoxa, né? É diferente. Normalmente você faz proteções com puts, né? São contratos que se protegem de uma queda. Aí, a gente foi... Se o PT sair, muito provavelmente as estatais vão andar muito. Mas quais estatais? Aí a gente estava ali em março, 6 meses antes na corrida presidencial, tinha caído o avião do Eduardo Campos, e aí a gente conseguiu entender o que aconteceria mais ou menos se o PT saísse, porque quando o avião do Eduardo Campos caiu, a Marina subiu muito nas pesquisas. A gente viu Petrobras e Banco do Brasil foram um destaque. Todas as estatais subiram, mas essas duas foram um destaque. Então, o que a gente fez? Em março de 15, a gente comprou calls, né, opções que te protegem de uma alta de preço, principalmente de Petrobras e Banco do Brasil, mas de todas as estatais. Essas opções, elas normalmente são, elas têm delta 10. O que quer dizer delta 10? Estatisticamente falando, o preço de strike, né, o preço de exercício dessa opção, normalmente é em torno de 12% a 15% fora do dinheiro. Ou seja, ele é mais, como eram calls, né, ele é mais alto. Se o papel tá 100, por exemplo, ele só começa a funcionar a partir do 112 ou do 115. Por quê? Porque é um prêmio mais barato que te protege de movimentos mais acelerados. Não é proteger de 1, 2, 3, uma variação de 1, 2, 3%. Isso aí é do dia a dia. Então, e essas opções já têm normalmente prazo de 3 meses a 6 meses. Então, em resumo, a gente põe 1,5% do patrimônio e rola elas mais ou menos umas 3 vezes e meia, 3 vezes e meia ao ano. Isso dá um gasto de aproximadamente 5% ao ano. Ou seja, todo ano a gente gasta mais ou menos 5% em seguros. E a gente manteve essa proteção, como a gente sempre manteve. Absolutamente sempre a gente carrega alguma posição na carteira. E eu gosto de falar bastante. É pouca genialidade, mas muita disciplina. Então a gente vem fazendo essa posição. Esses papéis continuam caindo, que a gente tem as calls. Essas calls vão virando pó e a gente vai ganhando dinheiro na outra ponta e vai mantendo essa posição de proteção. Chegando, aí passou, tá? Em março de 16, teve o vazamento da delação do Cid do Amaral, né? Que o Moro liberou a delação. Naquele momento, o mercado precificou que haveria um impeachment da Dilma, ou que ela renunciaria. Então, naquele momento, a nossa posição das ações do Brasil que não funciona, né, que a gente tinha, elas foram super mal, caíram bastante, mas a nossa proteção das calls, né, de estatais, andou muito. E aí a gente conseguiu ter aí até um resultado bem positivo naquele mês, mas foi uma proteção. Nesse exato momento, a gente já montou a carteira mais ligada a juros baixos, a comércio interno, crédito, mercado imobiliário, e vendido nas commodities. Então, já mudou a carteira para uma carteira do Brasil que funciona. E a gente já começou a ter juros mais baixos e tudo mais. Naquele momento, tirado esse risco institucional, qual foi o risco que veio à tona? Era os ativos de risco
mundiais estavam sendo muito sustentados pelo aumento de liquidez, né, dos bancos centrais dos países do primeiro mundo, principalmente dos Estados Unidos, desde 2008, ou seja, há mais de 10 anos, estavam ali pumping, né, injetando dinheiro na economia, e a gente temia que o vetor, né, de risco ia ser os ativos de risco americano. Dado que esse vetor era o risco, qual é a melhor maneira de se proteger dele? Se o vetor é ativos de risco americano, muito provavelmente o jeito mais seguro de se proteger é através da bolsa, do S&P, que é a bolsa principal americana. Então a gente comprou proteção através de puts de S&P em março de 16, tá? Lá em 2016. E dali para frente, a gente vem carregando essa proteção por mais de 16, 17, 18, 19, a gente vem carregando, o mercado não para de subir, a gente não para de perder esse dinheiro, né, que são aqueles 5% ao ano que eu disse, mas as nossas posições compradas mais que compensam. Até agora que chegou o coronavírus, a gente imaginava, a gente já sabe onde está o risco, né? O risco eram os ativos de risco americano, então ativo de risco é o vetor, ativo de risco, mercado, bolsa, instrumento, put de S&P. Mas qual é o gatilho que vai iniciar uma crise? Você nunca sabe. A gente imaginava que poderia ser a indicação de um presidente, de um candidato a presidente pelo Partido Democrata, alguém mais de extrema esquerda, como um Bernie Sanders ou uma Elizabeth Warren. Acabou que eles indicaram o Joe Biden, né, que ele foi vice do Obama, então é um cara de esquerda, mais uma esquerda moderada, então equivalente a um PSDB no Brasil, alguma coisa nessa linha. Então, esse risco de ter uma irresponsabilidade muito grande fiscal, naquele momento se dissipou. E aí veio o Corona Oil Day, né, que foi quando o coronavírus realmente pegou, ou quando o mercado entendeu a sua gravidade, na parte econômica pelo menos, e o petróleo desabou. Então, naquele momento ali, que foi uma sexta-feira de carnaval, as bolsas do mundo todo caíram muito e as nossas posições caíram muito, mas a gente estava bem protegido através das nossas puts de S&P, que a gente comprou desde 2016, e aí hoje aí a bolsa está caindo em torno de 18% ao ano, esse ano aqui mais ou menos, acho que uns 14% esse ano, e a gente está subindo uns 3, 4%. Então a gente está com perto de 16, 17% de alfa, graças a essa proteção, que, como eu disse, com muita disciplina e muito pouca genialidade a gente protegeu. Eu sei que uma pergunta aqui não é simplesmente para a gente olhar para o número, porque, de novo, o número acho que fala por si só, e vocês claramente vocês estão indo muito bem e estão indo bem melhor do que a gente chama a indústria, né? A média, aí, os demais players, né? de gestão de ativos. Agora, você tem uma conta no sentido assim de quanto pegar esse resultado desse ano, dos últimos anos do fundo, né? Eu tenho aqui o histórico, o Ibovespa sobe 100%, um pouco mais de 100% desde a abertura do fundo, enquanto o fundo sobe mais de 400%. Mas como você falou, tanto na alta como na baixa, as estratégias vão funcionando, mas você consegue entender quanto que a contribuição vem da seleção top-down, ou seja, do trabalho de análise, do research dessa seleção, e quanto que veio da proteção, né? Por exemplo, esse ano talvez minha leitura é que a proteção ajudou a contribuir e distanciar tanto o resultado como dos outros players. Enfim, vocês conseguem ter essa medida de quanto que é proteção, quanto que é análise, se pegar só esses dois fatores? Sim, mas o Saravalho, mais importante ainda é essa proteção, ela não é uma proteção só financeira, é uma proteção psicológica também, Sim. por dois motivos principais. Se a gente toma uma porrada de 60%, 50%, talvez, a gente nunca tomou, então, talvez você tenha alguma... você pode ter ou uma demanda maior para o risco para voltar, ou você pode ter uma demanda menor para o risco porque você ficou muito machucado. Então você não sabe exatamente o que acontece. É muito ruim. Você cai 50%, você tem que subir 100% só para voltar onde você estava. Então é muito importante você evitar essas pancadas para você, como gestor, poder continuar trabalhando do jeito que você acha que tem que trabalhar. Por outro lado, a gente tem muitas teses de investimento. Então, às vezes tem uma tese de investimento que a gente não sabe se vai maturar em 2 meses ou 1 ano e meio, não se sabe. Então,
pode acontecer, você imagina que caso péssimo, a gente vai lá, faz uma tese de investimento, o fundo começa a ir mal. O fundo vai mal por 8 meses, por exemplo, cai bastante, o cotista saca, fica puto, perde dinheiro, fala mal para todo mundo, e a tese estava certa e ele sobe muito, tá? A gente perdeu o cotista. E aqui, na Forbes, tudo que acontece, a gente julga que é nossa culpa. Então, se o cotista não aproveitar o ciclo de alta, a gente julga que é nossa culpa. Então, a gente usa isso aí de maneira psicológica também para o cotista não sair do fundo, no meio do caminho, e perder um ciclo de alta por às vezes, um período ali de atravessar o deserto. Falando da parte financeira, é óbvio que é muito bom você subir e tudo mais. Mas a grande verdade é que esses hedges, eles têm um custo bem alto. Exemplo, esse ano, a gente tem mais ou menos uns 26% de cota vinda desse hedge, tá? Mas a gente gastou 5 em 16, 5 em 17, 5 em 18, 5 em 19, então a gente gastou uns 20. Então, assim, esses 26, na verdade, é uns 5, 6. Mas ele tem um efeito tão importante para a estratégia na suavização de cotas, a gente não tomar uns drawdowns, né? Drawdown é a queda da máxima histórica para até o período atual, não tomar uns drawdowns muito. É óbvio que 15, 16% vão acontecer. A gente tenta evitar os 50, 40, os drawdowns muito grandes, que seria difícil de voltar. Então, a resposta é: a gente tem um fundo hoje que rende mais porque tem suas proteções, mas se ele não tivesse a proteção, ele não renderia tanto menos. Renderia, sei lá, hoje em dia a gente está com uns 410 aí, deveria estar subindo, sei lá, 390, 400, quem sabe, que é bem parecido. Mas essa proteção nos dá uma tranquilidade para que a gente continue trabalhando. Então, ela é bem importante, de maneira geral, não só de maneira financeira. Então, acho que é meio nessa linha assim que eu gosto de apresentar esse resultado dessa estratégia. Tá. E vamos direto ao ponto aqui agora, que acho que todo mundo quer saber, né? Até pelo resultado do fundo, mas olhando para o top-down agora, né? Lembrando que a gente está aqui no último trimestre do ano, ou falando já de 2021, aí fica um pouco também a critério de vocês, mas assim, sem falar também de recomendação, o objetivo aqui não é recomendação, nem falar de cases, mas assim, como é que você está feita a alocação hoje, principalmente nesse lado top-down, né? O que vocês estão vendo para final de ano e 2021? Até a gente tem uma eleição gigantesca aí na frente, e a gente não sabe o resultado, não sabe como o mercado vai reagir a esse resultado. Como é que vocês estão se preparando, olhando para Brasil, né, que é o foco do fundo? Tem setor que vocês estão mais animados? Como é que vocês estão olhando isso setorialmente nesse momento? Então, desde lá do impeachment da Dilma, a gente entrou num ciclo que, de maneira macro, ele favorecia muito as empresas estatais, né, com melhoria de governança, com redução ou eliminação dos casos de corrupção das grandes empresas estatais. Aliado a isso, uma queda de juros bem forte. Então, a gente via num cenário de queda de juros ou, no mínimo, de manutenção. Então, isso aí fez prevalecer as estatais, as empresas mais ligadas a crédito, como, por exemplo, as incorporadoras, as empresas de consumo, enfim, tudo muito ligado à melhoria de gestão das estatais e os juros baixos. Agora a gente já está vendo o que a inflação já tem mostrado a sua cara aí, né? O GPM para 12 meses aí já passou de 15. Então, a gente começa a ver a curva longa aí, o janeiro 27, perto aí do seu 7,5, 8. Então, já está mostrando uma potencial alta dos juros. E isso aí muda bastante a carteira, né? Então, basicamente, tudo que a gente estava fazendo até então, que eram juros baixos e estatais, a gente teve que abandonar, a gente reduziu muito essas posições, e a gente, com essa eleição, a gente está cada vez mais de olho lá nos Estados Unidos, que eles também estão nessa fase muito parecida com o Brasil de negação, né? Então, já pode voltar a ter inflação lá fora. A gente entende que, se sair em algum momento a vacina para o vírus chinês,
a gente vai ver as pessoas saindo de casa, voltando a frequentar bares, restaurantes, enfim, todos esses serviços, né? Tem uma demanda de serviço muito reprimida, e isso aí poderia aumentar muito a inflação e, consequentemente, os juros. A gente tem medo também, na parte inflacionária, de um enfraquecimento das moedas fortes, principalmente o dólar. Você imagina num cenário que o Biden ganha, reduz a demanda global, e você reduz a demanda global, isso derrubaria o preço das commodities, e ao mesmo tempo, com uma taxa de inflação alta nos Estados Unidos e seu juro baixo, a gente poderia ver um enfraquecimento do câmbio americano, e isso aí seria ainda mais inflacionário para eles, e as nossas exportadoras de commodities sofreriam de maneira dupla. Então, a gente está bastante preocupado hoje, principalmente com o vetor inflação global, e a gente está tentando sentir o que os banqueiros centrais vão fazer. Quando vier a inflação, eles vão tentar engolir essa inflação e deixar por mais um tempo, empurrar com a barriga, ou eles já vão de maneira mais responsável. Qualquer subida de juros na ponta curta aqui da curva já deveria derrubar bastante a ponta longa e ajudar muito na manutenção da taxa de inflação. Então, basicamente, o cenário é esse. Assim. A gente tem também bastante medo de que o governo, numa atitude de tentar segurar o repasse do preço do atacado para o consumidor e, consequentemente, aumente a inflação do dia a dia do trabalhador, ele não permita aumentos de despesas, principalmente despesas administrativas, despesas associadas à inflação de preços administrados, porque imagina que você conseguiria não passar para a população esse reajuste inflacionário, sei lá, 15, 16, 17% do IGPM, fazendo com que quem arque com isso sejam as empresas, as estatais, né, que estão na Bolsa, e dessa maneira elas absorveriam esse problema da inflação aí e segurariam a inflação, os números de inflação no mundo. Então a gente está bastante preocupado. Nossa carteira nunca teve tão pequena, assim, a gente está com pouca exposição, a gente está com a exposição mais ou menos comprada de em torno de 100 e vendido 20, então a gente está com uma exposição de 80, de um padrão de ser 100, né? E a gente está com uma exposição bruta, de 120, num padrão de 160. Então, basicamente é isso, a gente está olhando esse aspecto de inflação e como o banqueiro central da vez vai cuidar dele. Obviamente, é bem diferente o cenário se o Biden ganhar ou se o Trump ganhar, né? O Biden já disse que quer quebrar as empresas, as grandes empresas de tecnologia, como Facebook, Amazon, historicamente eles detêm todo o poder de informação. Não vou entrar no mérito se isso aqui é verdade ou não, mas sim, ele quebraria do jeito estatal de fazer as coisas, que é através da canetada, e não do jeito mercadológico, que seria através de uma facilitação de competição, alguma coisa assim. Então, a gente está bem atento a esses vetores aí, para que a gente consiga fazer uma alocação maior assim que sair o resultado. Uhum. Você falou de alocação, aqui é uma curiosidade mesmo. Você tem, por exemplo, uma quantidade hoje de ativos, e você tem uma quantidade ideal de ativos, né? A princípio você falou lá no comecinho que você tem uma diversificação relativamente grande, quantidade de ações mesmo. E segundo, aí realmente é uma curiosidade para saber como é que está a opinião de vocês em relação ao setor de banco. Você falou lá no comecinho, que é um setor que tem um peso muito grande, né, no Ibovespa. E aí você tem aquela leitura, né, de que realmente os bancos foram impactados por uma conjuntura micro, macro, enfim. Mas a gente tem também a sinalização, para quem acompanha a valuation, aí sabe que eles estão descontados. Enfim, qual que é a leitura em relação à diversificação da carteira? Como é que vocês trabalham isso? E como é que está a posição de bancos? Vocês continuam animados nessa visão? Assim, estão com uma posição maior do que o índice, comprados em bancos? Como é que está em relação ao setor financeiro, particularmente? Então, a gente está com uma posição bem menor do que a nossa histórica, né? Então, por exemplo, pré-pandemia, nosso maior setor era o setor de construção civil, parte de incorporação. Hoje em dia, a gente entendeu que pós-pandemia
tem muita gente, né, principalmente a classe A e AA, transformando sua casa de veraneio ou sua casa de final de semana em sua casa principal, e aí eventualmente trocando em São Paulo seu grande apartamento para um apartamento menor, ou às vezes até abandonando e investindo mais no home office. E aí a empresa que consegue capturar, não é de maneira perfeita, mas a que tem a melhor capacidade de captar isso aí é a JHSF, que tem alguns empreendimentos no interior, né, dentro deles a Fazenda Boa Vista, por exemplo, que aí é um empreendimento AAA, né? Então, a gente, por exemplo, tinha 5, 6 players no nosso setor de real estate, sobrou só a JHSF. A gente reduziu bastante o nosso setor de tecnologia. Não existe um setor de tecnologia no Brasil hoje em dia. Então, você tem que fazer uma emulação de varejistas digitais com empresas que a gente chama aqui empresas de estrutura, dentre elas local web, TOTOS, enfim. Então, isso aí a gente reduziu um pouco de cada uma. Então, manteve o mesmo número de ações. E aí, bens de consumo, a gente reduziu o número de ações. Enfim, então a gente reduziu não só o tamanho das posições, mas também o número de posições. A gente realmente está com, ao invés de ter 25 ações, deve estar com 19, 18, uma coisa assim. Mas pronto para voltar assim, passar a eleição e o cenário se definir bastante. Sobre bancos, a gente não tem nada, ou praticamente nada. A gente não gosta nesse momento, porque a gente tende a não tentar adivinhar o que vai acontecer, e sim responder aos inputs do mercado. A grande verdade é que os bancos, apesar de ter usuário de serviço, gestão, tá, a gente ainda está um pouco para trás. Lá fora, o UBS é um banco que praticamente toda a receita dele lá fora vem da parte de gestão de patrimônio. Tem outros bancos que é a parte de trade, enfim. Aqui, basicamente, é a parte corporativa, é empréstimo para a empresa. E você não consegue ter spread bancário com juros tão baixos, juros a 2. Pô, vou cobrar 150 do CDI. Legal, vai cobrar 1% a mais. Se o juro for 7, cobrar 150 do CDI, vai cobrar 3,5% a mais. Então, assim, os bancos tendem a não conseguir dar uma vazão tão grande, tanto que vários estão acelerando e melhorando a sua produtividade ali, a sua eficiência, fechando agência, fazendo corte de quadro, enfim, uma série de medidas para melhorar a sua rentabilidade, seus números. E uma vez que os juros voltarem, talvez a gente volte a ter bancos. Mas nesse momento a gente realmente não acha interessante, não, dado tudo que está acontecendo. Hoje subiu bastante, a gente brinca aqui, pô, com certeza esses bancos vão cair bastante aí nos próximos anos. Mas eles podem subir 50% antes de começarem a cair. E aí a gente vai ficar meio na mão. Mas é meio isso, né? Não dá para adivinhar o que vai acontecer. A gente consegue estudar, tirar conclusões, fazer análise e daí fazer alocações. Bom, Luiz, cara, o bate-papo está muito bom, mas também a gente, tudo que é bom passa muito rápido. Eu queria que, para quem está acompanhando, pode acompanhar no forpuscapital.com.br. Uma pergunta que sempre me fazem, já adiantando aqui, lá no site tem todas as plataformas disponíveis onde você pode encontrar o fundo, né? A Forpus, os resultados, enfim, como acessar o fundo, tá? Então é só entrar em forpuscapital.com.br. E Luiz, a grande provocação que eu deixo que é justamente essa. Primeiro, assim, a gente passa a mão na cabeça e fala assim, pô, parabéns, o resultado está muito bom. Espero que vocês continuem assim, mas ao mesmo tempo a dificuldade agora que a gente vai cobrar, né, que a gente manter nesse primeiro lugar, realmente, essa que é o trabalho para 2021. Então, espero encontrar vocês tanto aqui como na BMC News, deixar o contato, o espaço aberto para vocês, todo mundo da Forpus. E agradeço muito o bate-papo e a gente se empolga aqui. Depois de passar a temporada de balanço, a gente pode atualizar o fundo, atualizar expectativas. A casa está sempre aberta aqui para receber pessoas qualificadas e com resultados muito bons, principalmente aqui, sempre, tá? Então fica sempre o convite para participar aqui com a gente. Pô, muito obrigado mesmo aí pelo espaço, pelo tempo, pela amizade aí de sempre, e a gente está sempre à disposição. Pessoal que quiser me acompanhar mais online, sou bem ativo aí no Twitter, né? Então
minha arroba é L de Luiz Nunes JR. Então ali eu falo bastante também do fundo. Se tiverem dúvida, pode postar lá, eu tento responder na medida do possível e entrar em contato como achar melhor. E vamos tentar continuar aí entregando um bom resultado para o cotista, que é isso que importa no fim das contas, né? O resto é tudo perfumaria se não der resultado. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Obrigado a você. Um abração. Então nós estivemos hoje aqui no nosso BMC Talks, o nosso programa semanal para você ter a melhor informação para tomar a decisão de investimento. A gente esteve hoje aqui com a Forpus Capital, né, o grande gestor aí, grande amigo, Luiz Alberto Nunes Júnior, um dos principais gestores. A equipe é composta por grandes profissionais e principalmente aqui a gente traz os melhores profissionais, altíssima qualidade e também aquelas que estão se destacando com resultados nas pessoas, trazendo resultados para os cotistas. Então é isso que a gente sempre busca aqui, a melhor informação para você tomar a sua decisão de investimento, tá? Então eu te encontro aqui toda semana, toda sexta-feira aqui, um novo bate-papo aqui no nosso BMC Talks. Até semana que vem. Tchau!